e da justiça. Glória a Deus, que eu tinha me falado da morte. Mas ele ficava puto comigo, ficava muito irritado comigo. Então vamos orar, feche seus olhos para começar o culto. Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia de estarmos aqui reunidos, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, fala nossos corações, tira a cegueira, a surdez, qualquer coisa que nos impeça de entender a palavra, de entender o entendimento que o Senhor tem para a gente nessa manhã, Pai. Repreende o devorador, repreende o cansaço, repreende qualquer coisa que nos bloqueie de entender o seu evangelho da forma mais pura, Pai. Pai, eis-me aqui, que eu seja uma ferramenta na sua mão, Senhor. Assim como você deu a Moisés as palavras que tinha ser dito, assim como em Lucas você disse, Lucas 12 você disse que não se preocupe com o que disser, que eu colocarei palavra na sua boca, Pai. Espírito Santo, eis-me aqui, que eu possa transmitir a vontade do Pai para a tua igreja, meu Deus. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, porque tu és bom em todo tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje a gente vai fazer uma análise de um dos apóstolos de Jesus, especificamente o primeiro apóstolo de Jesus. Qual é o nome dele? Igreja, são 12 homens. Pergunta a formação da seleção, todo mundo sabe. André. Deixa eu falar de André. A gente tem um amigo nosso que ele gosta muito do Palmeiras. Se perguntar, todos os jogadores do Palmeiras a gente sabe, mas a gente chega nos 12 discípulos de Jesus, onde que Jesus é o técnico, a gente tem uma certa dificuldade. Nós vamos falar, analisar, ver a vida de André. Glória a Deus. Também dos pastores, da sala dos pastores, né? Vamos fazer uma análise sobre a vida de André, que está lá, e o texto de base que a gente vai usar vai ser João 1, do 35 ao 51. Antes, quero dar um contexto sobre André. Foi o primeiro discípulo e apóstolo de Jesus. André foi discípulo de João Batista, no tempo que João Batista estava na terra, falando que ele era uma voz que clama no deserto, trazendo as pessoas para redenção, falando para as pessoas se arrependam dos seus pecados, pois é chegado o reino dos céus. André estava com João Batista, provavelmente, eu imagino eu, que estava organizando a fila do batismo de João Batista. Então, era uma pessoa que teve como líder João Batista, uma pessoa que nunca disse sobre ele. Ele sempre falava, haverá alguém maior do que eu, haverá alguém que chegará, assim como o profeta Isaías, tem alguém maior que está chegando, que vai vir, que há de vir. Então, a gente tem que entender esse princípio básico de quem André era discípulo, naquele momento que era de João Batista. Outra coisa, André. André é uma pessoa que nós sabemos muito pouco sobre. Eu queria Perfeito, obrigado. André é uma pessoa que a gente sabe muito pouco sobre, porque André tem 12 versículos somente que ele aparece. Sendo 4 deles em Lucas, Atos, Mateus e Marcos, que são uma lista dos discípulos. Então, de 12 versículos que aparece, 4 são uma lista que está no nome dele. Então, é uma pessoa que nós sabemos muito pouco perante a Bíblia, mas toda vez que ele aparece, é uma pessoa que me impacta. Toda vez que ele está ali, eu falo, nossa, que uma bênção de homem que foi um dos discípulos. A gente, quando a gente fala do Evangelho, a gente sempre acha que talvez, se fôssemos nós naquela época, nós seríamos Pedro, Tiago, João, até uns acham que seria Paulo. Eu estava conversando com eles na célula da semana passada, e muitas das vezes a gente podia até ser o Judas. A gente poderia até ser outras pessoas que a gente, talvez um André da vida, que talvez não tenha tanta relevância, mas estava ali com Jesus e tem uma certa importância. E tem um motivo pelo qual Jesus escolheu ele. Amém? Vamos abrir lá, vamos ver o primeiro texto base sobre André, que está lá em João 1, 35 ao 40. O Edu mandou isso aqui, vamos ver. No dia seguinte, João estava ali novamente com os 2 discípulos, quando viu Jesus passando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando, vendo Jesus, os 2 que seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Ele respondeu, venha e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde que ele estava hospedado e passaram
com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João disseram e o que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então, ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Amém? Primeira análise nós vemos na vida de João, da vida de André, como nós vimos, ele sabia que existia alguém maior do que ele. É básico. Aprendeu muito bem com João Batista isso. Então, quando João Batista viu Jesus, perceba-se que o texto disse que André largou tudo e foi seguir Jesus, como assim foi dito. Assim como seu discípulo, seu professor, tinha sempre mencionado que haveria alguém maior do que ele. E a partir daquele momento ele larga João Batista e segue Jesus. O interessante é que, até o momento, André tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Não sabia quem era ele. Ele acreditou no que João Batista tinha dito para ele. Então, quando chegou finalmente o Messias, André sabia que ele tinha que fazer uma coisa, seguir. Eu acho muito interessante esse ponto, porque nós não temos muita evidência de que isso foi 100% de conversão entre João, os discípulos de João, para Jesus. Como o pastor Flávio aqui uma vez ministrou, existia até uma certa rixa. Olha, tem um cara ali que está pregando, entendeu? O cara ali está curando, e a gente estava aqui falando dele, mas ele está lá. E João Batista sempre falou, mas ele que é você está decidindo, não a gente. Até eles. O Flávio fez uma boa estudo sobre entre os dois grupos. Então, André, no seu coração, já sabia o que ele tinha que ter feito. Mas acho que é interessante que André, ele poderia ter feito qualquer pergunta para Jesus naquele momento. Jesus, é você que João Batista o enviou? Ele disse sobre. Jesus, você é o Messias? Uma pergunta básica, né? Que a gente acha que naturalmente a gente perguntaria. Tantas outras perguntas, se ele é filho de Deus, se ele era... Quem ele era? Mas André fez uma afirmação, uma pergunta que eu acho muito válida, que acho que a gente não esqueceria muitas vezes. Até que é um pouco estranho, imagina. Há 2 anos aqui com o pastor Ailson, depois chega um pastor novo e fala, ó, eu agora vou liderar essa igreja. Você fala assim, mas cadê o meu pastor? Eu estou acostumado com ele. Então, o que o André fez? O primeiro passo de André foi querer conhecer Jesus e com a pergunta muito clara. Onde você está hospedado? Acho que gosto muito dessa pergunta de André, porque André fala aquele negócio que a gente faz muito no Brasil, né? Olha, eu vou no Outback. Onde você vai mais tarde? Vou no Outback. Aí tu já espera a pessoa. Quer ir? Entendeu? Já tem aquela expectativa. E funcionou com João. Quando João disse a Jesus, Jesus falou, então, quer saber? Venha e veja. Com isso, eles se reuniram 4 horas da tarde, ficaram juntos aquela tarde inteira. E eu acho que foi uma coisa tão revelante, tão tremenda para Jesus, que quando Jesus saiu, para André, que quando André saiu daquela reunião, ele não aguentou ficar só por si mesmo. Aquela notícia que André estava te esperando, que ele ouviu o seu professor dizer para ele, ele finalmente achou, ele não se controlou. A ponto que quando ele saiu daquela reunião, depois de passar aquela tarde, provavelmente aquela noite com Jesus, ele tinha que ministrar o evangelho para alguém. Eu não sei, meu querido, não procurei, mas eu acho que se bobear foi o discípulo mais rápido de conversão. Se bobear, foi horas depois de ter conhecido Jesus, e ele já achou alguém para ministrar e converteu aquela pessoa. Uma coisa incrível. Entendeu? Eu queria ter esse poder de unção de só falar e acontecer. Então, quando André fez isso, ele percebeu quem era Jesus e o que Jesus era de verdade. Eu quero fazer um adendo aqui para a nossa realidade de hoje em dia. Né? A gente pode ouvir falar de Jesus, nós podemos seguir vários João Batistas, pessoas que falam, nós podemos ler a escritura de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, mas muitas das vezes falta exatamente o encontro que mudou a vida da pessoa. A partir daquele momento, você vê que quando André vai falar com Pedro, André não diz que, olha, eu acho que achamos quem a gente está esperando. Ó, talvez tenha aquele homem ali, ó, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre João Batista, mas João Batista apontou para esse homem. Talvez seja ele que a gente tem que seguir. Não. Quando o André sai da reunião de Jesus, depois de ser impactado, foi uma coisa incrível, eu imagino.
não houve dúvida no coração que ele era o Messias. Tanto que ele chega para Pedro e diz: Pedro, achamos o Messias. Uma afirmação. E o que eu acho muito interessante na vida de André é que André, ele entendeu muito cedo de que o poder de Deus não era relevante para ele. Veja, entenda só, a Bíblia registra o primeiro milagre de Jesus em João 2. Então, até aquele momento, Jesus não tinha operado um milagre que a gente tenha registrado na Bíblia até o momento. E André, mesmo assim, decidiu seguir Jesus. Ele não ficou esperando o mover dos céus, a luz não acendeu quando Jesus entrou, o céu não se tornou mais claro, o sol não veio um raio de luz sobre Jesus. Ele simplesmente ouviu Jesus e disse: eis o Messias. Eis o Cordeiro de Deus, pelo qual eu estava me preparando, eu estudei, eu ouvi. Esse é o homem que eu tenho que seguir. Então nós vemos que é muito importante nós conhecermos o Senhor, Jesus, e a mudança ser uma coisa tão radical que não há dúvidas de quem ele é. Meus queridos, eu estava conversando hoje com o meu irmão, um amigo meu lá no Brasil, um amigaço mesmo, amigaço. Conheço ele há mais de 6 anos. E por acaso eu tive a oportunidade de falar de Jesus com ele. Teve uma oportunidade, um adendo. Acho que faz sentido, aí Deus coloca as oportunidades até para se ministrar sobre, né? E aí ele falou assim: Hugo, você tem 10 bilhões, clássico argumento. Você tem 10 bilhões de pessoas do mundo. Existe não sei quantas religiões. Existe o islamismo, existe os judeus, existe todos os tipos de religiões do mundo. Por que você acha que a sua é a única certa? Por que eu deveria dar ouvidos a você? E assim como André, naquele momento, foi fácil a resposta. Você saberia responder antes de eu falar? Se alguém usasse esse argumento frouxo que sempre usam para justificar? Pensa um pouquinho aí. Se alguém te perguntasse por que a sua religião, entre outras, é a certa? Acho que o Edu quer falar alguma coisa. Não? Não pode falar? Não tenha medo. É spoiler. Eu falei, porque a minha religião, o meu Senhor e Salvador, é o único que ressuscitou. Se você for na tumba de Muhammad, está lá os seus ossos imortais, o que sobrou dele. Se você for procurar Buda, Buda também está lá. Confucius, que é outro pensador moderno, também está lá. E Jesus não está. Depois do 3º dia, ressuscitou. Mas não significa nada, você está acreditando na Bíblia. Eu falei, mas papéis de medicina, estudo científico, você não leu os papéis que foram feitos. Você acredita numa pesquisa que um cara fez e entregou. Aí uma pessoa lê, outra pessoa lê, outra pessoa lê, outra pessoa lê. Qual é a diferença entre isso e a Bíblia? Não tem nenhuma. Entendeu? Ainda digo mais, a Bíblia, Jesus foi visto por 500 testemunhas oculares. Muhammad, isso não aconteceu. Buda, isso não aconteceu. Então, a certeza que Jesus Cristo, ele está vivo, é o que importa. Isso te capacita. Paulo mesmo diz em 1 Coríntios que se não fosse pela ressurreição de Cristo, de nada servia a nossa fé. Não existiria o cristianismo, não seriam os crentes que nós somos hoje. Então, esse encontro é a certeza que André precisava, que achamos o Messias. Tão forte que quando ele fala com as pessoas, ele não tem dúvida, não é um ponto final, não é um questionamento, é uma afirmação de que achamos o Messias. E nós vemos também, se a gente for lá em 1 João 43, 51, nós vamos ver da mesma maneira que Jesus usou para trazer André para o seu reino e o chamou de apóstolo, nós vemos outros apóstolos usando a estratégia de Jesus, entendeu? Jesus não sabia, mas naquele momento ele tinha o Venha e Vê, virou slogan do André. André disse, funcionou. Aprendi o evangelismo. Vou fazer exatamente isso. Mas os apóstolos também se aproveitam disso. Vamos lá, continuando. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia, quando encontrou Filipe e disse, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou, Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? E Filipe repetiu a frase de Jesus. Venha e veja.
Ao ver Natanael se aproximar, Jesus disse: aí está um israelita em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus, o senso de humor de Jesus é ótimo. Você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisa muito maior do que essa. Então acrescentou: em verdade eu lhe digo que vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Interessante que Natanael, diferentemente de André, precisou de uma revelação, precisou ter um poder ali manifestado. Então podemos considerar isso praticamente um milagre, que Jesus não estava ali. Natanael estava certeza que não tinha ninguém ali. Mas Jesus descreveu exatamente o que ele estava fazendo antes. Novamente, tipos de fé, diferentes pessoas. André não precisou de nada disso. Apenas a palavra de Jesus foi suficiente. O venha ver de Jesus foi tremendo. Tremendo a ponto de transformar a vida de André. Filipe usou a mesma estratégia. Foi bem sucedido. Porém, Natanael precisou ver algo que demonstrasse quem Jesus era. Como a gente falou agora mais cedo, o tempo de casa não significa conhecer Jesus. Temos Natanaéis que precisam de pessoa, alguma coisa, algum milagre, que a luz apague quando falamos o nome de Jesus. Precisamos de alguma coisa. Mas também temos André e Filipe, que simplesmente com uma palavra é capaz de transformar e acreditar e conhecer o Evangelho completo. Amém, meus queridos? Prometo que vai ser o nosso estudo é pequeno, porque o André foi pouco. Eu não contei mais, então já estamos no segundo ponto, Edu. Que é... Eu consigo mudar aqui, Edu? Eita, Edu, fiz besteira. Fiz caquinha, perdão. Ponto número 2. Leve sem escolher. André entendeu isso muito cedo, porque quando a gente olha a vida de Pedro foi um pouco complicado. Quem viu The Chosen sabe que Pedro precisou ali de investimento, até por parte de Cristo. Então, ele era um improvável ao evangelho. Né? A gente sempre diz que porque tem que justificar Jesus, chega a ser cansativo. Né? Mas ele quis trazer o problemático para a presença de Jesus. A notícia era tão grande, tão boa, acharam o Messias, o Salvador, que ele não podia se conter e trouxe Pedro para Jesus. Ele promoveu o encontro entre os dois. Então, o problemático, a pessoa que não era capaz, não deveria estar na presença de Deus, André não se importou. Ele quis levar para conhecer Jesus. E ali, como você pode ver, houve a conversão de Pedro também. O impossível, o que cometia erros, o que é mais provável de negar Jesus, foi tremendamente usado. André não tinha noção do que Pedro se tornava, mas decidiu investir na vida do improvável. Interessante que a primeira ministração de André foi para um dos seus, dentro da sua própria casa, ou conversão, e trouxe alguém para Cristo, o seu irmão. Segundo ponto que nós vemos, que André não decidiu quem deveria aceitar, quem deveria estar na presença de Jesus, foi o doente. A sogra de Pedro estava doente. André falou assim: eu sei exatamente quem pode resolver o problema. E, junto com Pedro, comentaram com ele sobre o que estava acontecendo em sua casa. Com isso, Jesus foi lá e a sogra foi curada. Ou seja, nós temos duas pessoas onde André ele aparece para solucionar, fazer a ponte entre um problema e a solução. A primeira foi o seu irmão, Pedro, sendo problemático. Segundo, o doente, o necessitado. Não existia distinção entre as pessoas. Muita vez a gente acha: mas eu estou doente, não vale a pena, não vou incomodar Deus. Tanta coisa para fazer, vou deixar de lado. Ou, mas a minha família, tem tanta gente mais importante, vou deixar... Estou com medo, o que vão pensar de mim ali naquela situação? Mas André não estava preocupado, ele sempre quis fazer a ponte entre pessoas e Jesus. Sempre. Sempre. O terceiro ponto que nós vemos é um menino. Você lembra lá quando teve o problema lá que tinha muita gente, não tinham o que comer? Jesus disse assim: então, deu a vocês o que comer. E Filipe falou que era Filipe que estava ali organizando, mas que era mais calculista. Mas Senhor, se a gente trabalhar 200 dias, a gente não consegue alimentar essa multidão inteira.
André não ficou parado, como estava até o momento os 12. André procurar uma solução. E entre essas soluções, ele achou um menino com 5 pães e 2 peixes. E ele falou, é isso que eu preciso. O improvável vai dar um jeito. O improvável vai dar um jeito. André pega aquela criança e ele fala assim, já sei que pode resolver. Chega para Jesus e entrega, olha, tem essa criança aqui com 5 pães e 2 peixes. Não é suficiente. Mas é o que nós encontramos que é a solução. Novamente, ele sendo a ponte entre um problema ou uma pessoa e a Jesus Cristo. Talvez não tenha muitos versículos, talvez não tenha frases, talvez não converteu multidões pela Bíblia. Mas as pessoas tinham acesso a Jesus. E a solução por ele era um caminho. Ele sabia quem podia resolver. Perceba-se que André nunca falou de si. Achamos o Messias. Encontrei um menino. A sogra de Pedro está doente. Sempre na terceira pessoa. Porque o problema ali, a solução não era ele. Ele não estava preocupado com si mesmo. Mas sim como ele podia levar para os outros. Um dos discípulos de Jesus. Por último, nesse momento que nós temos, quando um dos apóstolos, Filipe, o que a gente viu no início ali que foi a conversão, um monte de grego chegaram para ele, o grego nesse sentido, essa questão significa gentil, pessoas como nós, que não deveríamos estar salvos ou fazer parte do mistério, foram até Filipe e falaram, Filipe, queremos ver Jesus. Olha que interessante, um dos discípulos de Jesus, ele estava ali, já era da parte da lista. O que Filipe fez? Já sei uma pessoa que pode te ajudar. Vou te levar para um outro apóstolo. Esse sabe te ajudar, ele vai dar um jeito. Quem que Filipe leva? André. O próprio apóstolo estava ali no círculo dos 12, mandou um outro apóstolo para apresentar os gregos a Jesus. Porque André sempre foi facilitador. André não estava ali preocupado, igual Pedro, quando viu Mateus. Mateus? Todo mundo, você sabe quem é esse cara? Jesus, ele falou, não se preocupe. Não, mas Mateus, ele coleta imposto, ele é uma pessoa que não deveria. Não se preocupe. André não teve esse argumento, André não argumentava que queria ver Jesus. Você quer ver Jesus? Eu vou te dar um caminho. Tanto que o próprio Filipe, que era um discípulo, um apóstolo, falou, vou te levar a André. André sabe como chegar a Jesus mais fácil. E o levou. Então, André não se preocupava com quem queria conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus, eu resolvo. André falava. Não tem problema. E ele tinha acesso ao Pai. Porque o problema... André não queria saber qual é a sua autoridade. Ele queria ter acesso ao Pai. Ele não queria que ele cresça, como ele aprendeu com João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Ele entendeu muito fácil isso. Não tinha regras para quem conhecer Jesus. Ele falou assim, igual aquela parábola do rei da festa, ele encheu a festa do rei. Deixa o rei decidir o que vai fazer com aquele pessoal. Então, André não tinha critério de pessoas. Você podia estar doente, você podia nem estar presente nem podia estar dentro da presença do rei naquele momento. A palavra não era para você, mas para André isso não importava. Ele sabia que Jesus sabia o que fazer. Amém, meus queridos? Terceiro ponto que nós estamos quase acabando. Eu falei para você que vai ser uma coisa leve. Você vai ser igual o pastor Flávio, bem leve e bem tranquilo para a gente acompanhar junto. Terceiro ponto que diz, não fique no caminho. E uma coisa que eu acho muito legal de André é que ele era o primeiro. Ele foi o primeiro apóstolo de Jesus. A primeira pessoa escolhida por Jesus era André. Foi ele quem levou Pedro. Olha o currículo de André, hein? Pedro se tornou muito mais conhecido do que André. E a gente não vê um relato de André reclamando com Jesus. André nunca usou essa posição para falar, mas eu o trouxe. Eu deveria estar ali. Eu deveria fazer as coisas, porque fui eu que trouxe essa pessoa. André não estava preocupado com isso. Ele nunca usou o termo, eu fui o primeiro. Não está registrado o André falando. Eu acho interessante que Tiago e João brigavam por lugares de honra. Tiago e João chegaram para Jesus e falaram, Jesus, quando você subir, me coloca à sua direita. Jesus falou, você não sabe o que você está pedindo. Olha que coisa irrelevante. Você não sabe o que está pedindo. Os apóstolos brigavam entre si para saber quem era o maior. A gente vê
Pedro, Tiago e João falando, quem é maior entre nós? Os discípulos discutindo. Jesus pegou uma criança e disse, essa aqui, criança, é maior do que vocês. Todos vocês. Não importa quanto tempo você tem de casa, essa criança aqui é maior do que vocês. Ah, quero ser maior. Sirva. Sirva. E a gente vê que cada apóstolo teve uma função diferente. Enquanto uns pregavam para multidões e muitos eram convertidos, enquanto uns eram muito intelectuais e teológicos, para falar com qualquer tipo de povo, existem os bastidores de Jesus. Como André, pessoas que eram estratégicas, sabiam o que fazer, sabiam com o que lidar. Nunca falar de si mesmo, mas sempre do seu reino e do seu poder. Então, mas olha que interessante. André, ele não, mesmo não procurando a fama por si só, André estava em assuntos importantes, assuntos relevantes. André se preocupava, a gente só não vê André levando pessoas a Jesus, a gente vê André envolvido com assuntos muito importantes. Como, por exemplo, a Bíblia diz que teve uma conversa entre Pedro, Tiago, João e André, fazendo uma seguinte pergunta muito válida. Senhor, quando chegará o fim do tempo? Quando que o Senhor retornará? Olha que interessante. Nas discussões inúteis de quem era o maior, aprendeu muito bem com João Batista. Ele não estava envolvido. A Bíblia diz os discípulos. Pode ser que talvez ele esteja ali naquela murmuração lá, a gente não sabe. Né? Mas julgando pelo perfil que nós podemos analisar com a Bíblia, a princípio não era assim. Enquanto uns, Tiago, Pedro e João, lutavam, discutiam entre si quem era o maior, você não vê a participação de André nessa conversa. Mas o dia que o Senhor voltava, que é o dia que nós nos importamos, ele estava participando ali. A Gabriela diz que quando começa a ficar a boca seca, sai baba. Então, perdão, meus irmãos. A Gabriela fala, você tem que tomar cuidado, que às vezes você está falando. Então, meus queridos, a gente estava falando assuntos importantes para a igreja. André participava, ele queria estar lá, ele estava discutindo os assuntos relevantes de quem é o maior, de quem vai para o púlpito, quem fala mais no púlpito, quem está mais do lado do pastor. Isso era totalmente relevante para o André. Entendeu? Quem tá mais em evidência, parece mais. Ele falou, cara, isso é tão irrelevante que eu não estou nem aí para isso. Seja quem você quiser, vai lá na minha frente, quer falar, fale. Mas a minha preocupação era com o reino, com as prioridades do reino. E interessante, meus irmãos, que apesar da pouca participação de André, ele era considerado o quarto maior discípulo pela Bíblia. Você acredita? Dos 12, ele era considerado o quarto. Ele estava entre o top 4. Porque se a gente ler Mateus 10, 2, ele está na segunda posição, logo atrás de Pedro. Se lemos Marcos 3, 16 e 18, ele está na quarta posição. Em Lucas 6, 12, ele está na segunda posição novamente. Em Atos 1, 13, ele está na quarta posição. O discípulo, o apóstolo, que só levava algumas pessoas para Jesus, e tinha acesso ao Pai, era tão grande que nem ele percebia que Jesus o considerava o quarto entre a lista dos apóstolos. Os próprios apóstolos viam ele como logo após de Tiago, Pedro e João. Infelizmente, André não tem uma musiquinha, né? Porque Pedro, Tiago, João no barquinho. Mas se fosse seguir essa música, seria Pedro, Tiago, João e André no barquinho. Pedro, porque de acordo com a própria lista que está na Bíblia, nos versículos que a gente leu. Em algumas, como a gente falou, algumas ele está até em segundo lugar, logo após de Pedro. A prioridade de André era ter acesso ao Pai e não a sua posição ao lado do Pai. Os bastidores de Jesus eram tão importantes quanto aqueles que estão na frente falando sobre o ministério. Imagina, meus queridos, a felicidade, pelo menos eu imagino, de André vendo seu irmão ministrar no Pentecostes e falar assim, fui eu que trouxe esse homem para Jesus. Não se ele era o que converteu 3.000, não se ele estava ali sendo tomado pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele estava ali no momento ele também foi tomado. Mas a felicidade de que uma semente que ele plantou trouxe 3.000 pessoas. E quantas outras mais pessoas? Em 2026 anos, a gente ainda fala dos apóstolos, de pescadores que não tinham perspectiva, pescadores ali de Betsaida, uma cidade que a gente nem sabe onde é, se botar no mapa,
mas a gente ainda fala deles. O seu nome foi escrito no livro da eternidade que a gente estuda. Amém? Deve ser muito honra, o André deve ficar muito honrado pelas coisas que tinham acontecido ali, que ele estava fazendo ali. Então, por último, deixa eu pegar meu negócio aqui. Uma pessoa basta. Uma pessoa basta. Nós acabamos de falar o investimento de André com Pedro. Quantas vidas Pedro trouxe para Jesus? Nós falamos da sogra de Pedro, que provavelmente deve ter contado um testemunho maravilhoso, e essa mesma pessoa pode ter convertido. Aquele menino pode ter crescido e virado um grande homem do evangelho, nós não sabemos, porque ele foi usado pelo poder de Deus. Ele vai falar, quando eu tinha, 8 anos, eu conheci um cara que multiplicou pães, e eu, através de mim, que eu levei os pães, alimentou uma multidão. Da mesma forma que os gregos, que somos nós, as pessoas que não poderiam ter acesso ao Jesus, naquela época já eram evangelistas. Naquela época já estavam ali missionários. Aquelas pessoas que o André ajudou sem eles sabiam o que ia dar ali. Podia ter sido qualquer coisa. Mas provavelmente, assim como ele, foi impactado pela presença de Jesus. Que é essa questão. Esse foi o famoso evangelho de André. Alguns pontos. Não complica o evangelho. Sai da frente. Leve a pessoa. Venha ver. Deixa que Jesus faça a transformação. Nós não somos capazes de convencer ninguém de nada, meu querido. A gente não consegue nem nos convencer de muitas coisas. A gente sabe que às vezes é melhor fazer algo, mas a gente continua fazendo errado. Então, deixa que Deus faça o trabalho. Deixa que o Espírito Santo quem conversa essa pessoa. Mas permita, seja a pessoa que promova esse encontro. Talvez você não alcance na sua vida 3.000 pessoas numa ministração sua. Mas você pode alcançar a pessoa que vai alcançar 3.000 pessoas na sua vida. Amém? Eu lembro quando eu estava fazendo teologia, que tinha jovens que queriam fazer e não tinham dinheiro. E aí o pastor e a gente se juntava e ele pagava para esses jovens. E a ideia era exatamente essa. Às vezes você vai ser a pessoa que vai impedir daquele jovem ministrar o evangelho? Não faz sentido. Se o custo é uma faculdade, então vamos fazer, como o pastor falou, né? E a igreja se pagava para aquela pessoa se formava. Tinha escola da fé na minha igreja, então a gente também não podia, a gente podia, né? A gente pegava a parte da renda da igreja e pagava os professores para dar aula. Não seja o empecilho daquela pessoa para alcançar o evangelho. Você não sabe até onde a sua semente pode chegar. E eu tinha mais um ponto que eu queria compartilhar com você, mas acabou fugindo de mim. Amém. Então, com isso, eu queria trazer para você outros pontos também que eu acho interessante sobre aquela frase que André disse, que diz, achamos o Messias. Um texto que eu acho muito interessante é a carta de Filipenses 1:13, de Paulo. Paulo começa a carta dizendo que ele está almejado, ele está preso numa prisão em Roma. Ele disse que tinha guardas cercando constantemente. Mas deixa eu te falar como termina a carta de Filipenses. Filipenses 4:22. Ele diz para a igreja, especialmente os que estão no palácio de César mandam saudações. Ele usou aquela prisão para converter muita gente que não estava ali. Mesmo algemado, o evangelho não estava preso. É uma oportunidade que ele teve. E para concluir nosso estudo sobre André, meus queridos, André morreu mais ou menos na Grécia, perto de Atenas, na capital da Grécia. Existe a cruz de X, que os católicos chamam de a cruz de Santo André. Né? Foi como ele morreu. André, diferentemente de Jesus, ele não teve a sua mão e seus pés furados. Ele foi amarrado na cruz para ele agonizar mais. Porém, meus queridos, e dizem, relato, não está na Bíblia, estou falando de uma pesquisa depois que eu fiz sobre a morte de André, que André
nesses 2 dias agonizando, existia uma multidão ao pé da cruz dele, e ele ministrando o evangelho, falando sobre aquele que ele conheceu. Para você ver, meus queridos, até no dia de morte, os 2 dias, dentro de uma cruz, André ministrou o evangelho. Era a prioridade dele, pelo menos o que os relatos dizem. Amém, meu querido? Então, feche seus olhos. Vocês querem ficar de pé um pouquinho para vocês levantarem, respirar fundo, a gente entender todo o evangelho da sua forma. Conhecemos um pouquinho sobre o ministro do evangelho, um dos discípulos de Jesus, e junto nós podemos entender por que Jesus escolheu André. Amém? Então vamos orar para a gente ver muitas das vezes ter essa ousadia de André, esse ministério fácil, que ele não estava se preocupando em usar versículos bonitos, estudos, mas sim ele queria mostrar um evangelho simples. E ele entendeu muito rápido que quem leva para Jesus, Jesus que convence. Ele entendeu muito rápido, meus queridos, que não importa fazer um evangelho complicado. Ele saiu da frente de Pedro e todos aqueles que ele levou. Amém, meu querido? Então vamos orar juntos para a gente agradecer pelo entendimento. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra revelada. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós investimos aprendendo sobre André, Pai. Pai, que nós possamos ser tipo André, que possamos ser uma ponte entre as pessoas que precisam de Ti e até o Senhor, meu Deus. Que nós possamos fechar esse buraco, esse vão, esse abismo que existe entre as pessoas que necessitam de Você e o reino dos céus, meu Pai. Meu Deus, nos ensina a descomplicar o Evangelho, nos ensina a falar do amor do Senhor Jesus, e que juntos, meu Deus, nós possamos achar o bom solo para plantar a Sua semente, meu Pai. Espírito Santo nos guia, Espírito Santo nos ensina, Espírito Santo nos ensina a evangelização, meu Pai. A Tua palavra diz que o ministério, o Seu reino, o crescimento do Seu reino depende de Ti. Então nós podemos ser dependentes do Senhor enquanto ministrar, e não nos preocuparmos do que falarmos, do que ministrarmos, porque o Senhor encherá nossas bocas, porque nós temos o Espírito vivo, o Espírito Santo entre nós que vai nos guiar. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos ter um coração humilde, que se o irmão tiver maior, meu irmão, possamos nos alegrarmos, ficarmos felizes, porque não importa o que nós fazemos, Pai, não importa quantas pessoas estão conhecendo a Tua palavra e crescendo no Teu reino, Pai. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos para um bom caminho para casa, meu Pai. Nos livra do homem mau. Em nome de Jesus. Amém.